Olá, meus amigos. Bom dia. Jamile Davis aqui para a TV Londres. E hoje nós estamos com um presentinho muito especial, não só para vocês, mas para mim também. Estamos tendo o prazer de receber o comunicador, jornalista, radialista, todos os bons istas. Essa pessoa possui, Alexandre Pitoli. Que prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Eu não imaginei poder estar sentado ao teu lado aqui em Londres. Eu não imaginava. Isso já foi um outro presente que eu estou levando aqui para o Brasil. Obrigado. Prazer é todo nosso. Eu conheci o Alexandre Pitoli em uma missão, né, pelo mundo. Nós estávamos em El Salvador, mas hoje eu quero que vocês, assim como eu tive esse privilégio de conhecer o Pitoli fora da rádio Auriverde, aquela rádio lá de Bauru, que está alcançando o mundo inteiro, está alcançando brasileiros, até mesmo aqui em Londres. Pitoli, eu quero começar perguntando para você qual foi a sensação quando você viu as famosas tias do Zap vendo você aqui em Londres? Jamile, eu digo o seguinte: eu saio da minha casa por volta das 10 para 7 da manhã todos os dias para a rádio. Em 10, 12 minutos no máximo, eu passo pelas duas escolas dos meus filhos, né, e chego à rádio, chego até a rádio. Então, o meu mundo, ele é um mundo de 12 minutos, né? Sair da minha casa até o estúdio da rádio. Quando a gente fica trancado ali naquele espaço de 15 metros quadrados, a gente não tem ideia de onde a nossa voz chega. Por mais que a gente tente entender até onde ela pode chegar, é impossível mensurar, dimensionar. E é quando a gente fura essa bolha, quando a gente sai desse universo de 12 minutos ali, que a gente passa a entender de fato o nosso papel, o papel da rádio. E eu passo de fato a conhecer aqueles que buscam informação através da Auriverde. E quando a gente ganha carinho destes, o reconhecimento. E, por exemplo, eu digo assim, Jamile, eh, mais do que o ouvinte, que a gente tem ali é torcedor. Por que eu digo torcedor? Porque a gente pode errar, mesmo sem o objetivo. O seu time do coração pode perder. Você não deixa de torcer por ele porque ele perdeu numa partida que ele se esforçou para vencer. Então a gente passa a ter torcedores. E o carinho que eu recebi aqui veio, além de todo o respeito pela nossa jornada ali, veio com oração, veio com essa torcida pelo sucesso, pelo apoio. E tão longe de casa, eu acho que isso tem um tempero ainda mais especial. É realmente emocionante. Dá para ver nos olhos do Pitoli essa emoção. E eu acho que todas as vezes que você fala, eu já escutei você falar de vários assuntos, mas o que mexe realmente com você é essa coisa da comunicação através da rádio, que é algo que eu tenho certeza que você hoje tem essa consciência. No Brasil tem se expandido nos últimos anos, né, controlado pela grande mídia, o brasileiro esqueceu um pouquinho a rádio. E eu acho que a Auriverde, lá em Bauru, no seu Mundo de 12 Minutos, trouxe isso de volta para as pessoas. E aí eu queria passar, né, e te perguntar uma coisinha. Qual foi o momento que você decidiu sair da grande mídia, onde você estava, e você pensou, eh, vou procurar um outro lugar para estar na grande mídia também? O Qual foi a ideia? De onde surgiu essa coisa da rádio? Eu quero saber. A verdade é o seguinte, embora a gente tenha permanecido afiliado à Jovem Pan durante 7 anos e alguma coisa, e foi muito importante para nós, porque nós buscamos a afiliação à Rede Jovem Pan no momento em que a Jovem Pan se prestou a trazer e fazer um grande serviço para o Brasil, em discussões e pautas importantíssimas para nós. E por isso eu acreditei naquela bandeira, naquela grife do rádio, e nos transformamos numa afiliada à Jovem Pan. Entretanto, no processo eleitoral de 2022, quando a gente percebeu um início de descolamento ideológico dentro dos valores que eu, em especial, defendo,
eu decidi persistir e manter a minha linha, a minha coerência, sabendo que isso poderia trazer consequências bastante sérias para nós. Por quê? Estar atrelado a uma grife, como é a Jovem Pan, te traz algumas coisas positivas. Entretanto, te coloca sob um guarda-chuva, sob a proteção de algo que em algum momento começou a ruir. E ou eu saía, ou eu seria expulso. E eu decidi ser expulso em que sentido? Eu decidi continuar sendo o Pitoli, porque eles decidiram mudar. Então, quando eles decidem mudar, e sem prévio aviso, sem nenhuma orientação do tipo: "Olha, a gente está fazendo isso por tal estratégia, e eu não concordaria mesmo assim", eu continuei sendo o Pitoli, né, e aí em algum momento eles decidiram que a gente deveria se descolar, e aí vem a expulsão. Mas o formato rádio que você cita, Jamile, ele tem um ponto bastante interessante. Eh, Nós estamos numa cidade relativamente pequena para média, né, e nós não temos estrutura ou a estrutura que os gigantes têm. Vou dar um exemplo: repórteres espalhados São Paulo, Rio, Brasília e outras capitais. Nós não temos correspondentes internacionais. O que nós temos é a notícia como commodity, ou seja, para não ser classificado como geradores e propagadores de fake news, nós estabelecemos a seguinte estratégia: a gente busca notícia em portais, desde de G1, UOL, Gazeta Oeste, a gente busca as notícias nos portais e transformamos esse produto manufaturado ou esse produto acabado, né, e o nosso diferencial na opinião. Só que imagine alguém eh, se dispor a ficar, como no meu caso, praticamente 5 horas por dia me ouvindo, que eu entro no ar às 8, sai 15 para 1 da tarde. Eu, de segunda a sexta. Para alguém aguentar alguém falando quase 5 horas todos os dias, essa leveza vem nesse formato que caminha para o rádio. Não é o engessado da TV, então tem algum momento que tem a brincadeira, tem a descontração, tem uma opinião que traz a família, traz as minhas histórias pessoais. A gente acaba dividindo situações, dores, conquistas, numa grande conversa, para que a pessoa se sinta à vontade de estar comigo dentro dessas 5 horas, o máximo que ela suportar, ou o máximo que ela aguentar ou puder. Então, esse formato rádio, ele se adequou à minha necessidade, em função de pouca estrutura. "Vamos agora a Brasília com o repórter tal, vamos agora ao Rio de Janeiro", eu não tenho isso, eu não tenho essa possibilidade, né. Eu tenho os meus entrevistados, quem conhece a rádio sabe, todos ao vivo, não há nada gravado na rádio, porque Eu sei. eu não tenho a possibilidade de gravar e editar, eu não tenho equipe para isso, não tenho perna para isso. Então, como eu não posso gravar, editar, pôr no ar, é tudo ao vivo. E esse formato rádio, o brasileiro gosta muito de rádio. O brasileiro, ele se identifica com o rádio. Tanto é que está em 98% dos lares ou carros, nessa audiência embarcada que a gente tinha. Então eu acabou dando certo porque eu também sou um apaixonado pelo rádio. E hoje consigo fazê-lo nesse mix de TV, rádio, enfim, não seja aí que deu certo. Fantástico. Então, você mencionou 2 coisas que eu acho que para a nossa audiência seria bom esclarecer ou talvez a gente descobrir a verdade por aqui. Você mencionou o ano de 2022, que foi um ano particularmente difícil e de muito aprendizado para o brasileiro, e você mencionou essa questão da grande mídia ter totalmente no Brasil é uma coisa bem particular, né, não sei se a nossa audiência sabe disso, mas, a grande mídia no Brasil sempre foi, financiada pelo Estado. Então, você ter esse diretamente de Londres, diretamente de Nova York, diretamente de Brasília, é porque tem diretamente dinheiro. Cadê o seu dinheiro? De onde você não está recebendo dinheiro do Estado não, Tony? Fala aí pra gente. Não, não ia ser. E vou te contar a história disso nessa relação no Brasil. Quando chega a TV no Brasil, em 1950, eles primeiro decidem ali praticamente enterrar o rádio. Quando os grandes nomes do rádio deixam o veículo e vão para a TV,
os maiores nomes vão para a TV, eles praticamente destroem o rádio. E o rádio, comercialmente falando em valor, ele abre e fica absolutamente discrepante em relação à televisão, diferentemente em outros países. E aí vou para os Estados Unidos para comparar lá. O rádio e a TV nos Estados Unidos, comercialmente falando, o preço do 30 segundos, da inserção de 30 segundos, no horário nobre do rádio é o mesmo preço do horário nobre da televisão. Então eles conseguiram fazer com que o veículo tivesse valor, comercialmente falando, e no Brasil não. No Brasil, chega a custar 1 no rádio, 100 na TV. Ou chegou a custar, hoje a TV derrete também no Brasil. Acho que eles dormiram nesse sentido. Então perceba o seguinte, cria-se uma relação de dependência com o Estado para subsidiar, patrocinar, bancar o rádio em especial no Brasil. TV muito, mas o rádio passou a sofrer por falta de faturamento. E aí entra um negócio chamado SECOM, que tem status de ministério, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que tem status de ministério e que tem a caneta para decidir para onde vai, sem a menor análise criteriosa para que isso aconteça, sem nenhum embasamento para que isso aconteça. Então, por exemplo, assim, a Jamile fala bem do governo, sim, dinheiro para a Jamile. E o Pitoli não fala, não tem dinheiro para o Pitoli. Mas a Jamile fala muito bem, ou mais ou menos, muito bem, então muito dinheiro. É assim que funciona, de acordo com a cabeça hoje de um cara chamado Paulo Pimenta. A gente depende hoje, esses que vivem do dinheiro do governo federal, é o nível de zero de dinheiro do governo Não, peraí, federal. repita. A Zero, Auriverde recebe dinheiro do governo federal, escuta aí, pô. zero. E vou te falar um negócio, outro dia, há um mês atrás aproximadamente, teve uma pegadinha no meio das PIs que a gente chama, que são as autorizações para veiculação dos comerciais, veio uma do governo federal para a Auriverde, num valor irrisório, irrisório, para veicular chamadas, acho, de Ministério da Educação. E a menina na rádio, a Dani, que é responsável pela operação de tráfego, que a gente chama dos comerciais, que chega o contrato em programação, a OPEC, programou o comercial. E eu estava na rua tarde, em Bauru, no rádio, ouvindo rádio, indo buscar meu filho na escola, provavelmente, e ouvi um comercial que no final tem União e Reconstrução, aquela mentira que eles estão, aquela narrativa. Eu ouvi aquilo, me deu um frio. Nossa, né? Falei: "Meu Deus, que é isso na rádio?" Liguei na hora, falei assim: "Dani, o que está acontecendo aí? Esse comercial que saiu é uma API do governo." Falei: "Suspenda agora, agora." Quanto já veiculou? Já veiculou 12. Suspenda agora. E eu não quero mais esse comercial na rádio. "Pá, eu mando faturar os 12." Não, não mande faturar os 12. Eles ganharam esses 12, mas eu não quero um centavo. Um centavo. Por quê? Porque eles usam desse recurso também para te manipular e para te calar. Isso tem um preço. E eu não vou gerar relação de dependência com o governo federal. Então, perceba, não, eu deixo de receber pela minha postura, mas eu também não quero receber pela minha postura. É isso hoje. Então, zero. Mensagem entregue com sucesso. Não tem dinheiro federal Zero. na Auriverde. Mas isso significa que tem o povo, tem a gente, né. Então, você ficar assistindo Rede Lixo aí, não tá assistindo ouvindo a Auriverde, não tá vendo Jamile Davis, o problema é seu. Lá das Vou arriscar dizer um negócio para você, até pelo conhecimento que você tem do professor Olavo. Em algum momento, eu não vou me lembrar textualmente, mas em algum momento talvez você possa se lembrar. Ele diz o seguinte: olha, quem decidir comunicar para a direita, para o conservador, vai prosperar. Sim. Não lembro textualmente. Ele falou também sobre político que for para ele sair como presidente da direita ganha. Ele falou sobre E essa oportunidade. a comunicação também. E a comunicação que traz aí. E eu percebo pelo que vi aqui, com o carinho que eu recebi aqui em Londres, da audiência. Existe uma relação de cumplicidade da audiência. E os clientes que anunciam na Auriverde têm sucesso junto ao nosso público, isso é comprovado, constatado, não só pela renovação dos contratos, mas também pelo resultado comercial que eles apontam, justamente pela fidelidade desse público, né. Então, ah, isso me dá tranquilidade de negar um dinheiro do governo federal, porque eu consigo me sustentar a partir de quem me assiste e consequentemente de quem anuncia. Perfeito.
2022, não sei vocês, mas eu associo logo a um presida capitão de 1,90 m com os olhos azuis, a coisa mais linda do mundo. Corta essa parte, tá, diretor, não mostra não. Eu sou nós estávamos falando aqui de fã, de quem gosta, ele foi a primeira figura política que me fez entrar no ativismo político, porque eu peguei dentro de um aeroporto, eu já contei para você essa história, dentro de um aeroporto, eu estava esperando um voo para ir para o Brasil, assisti o presidente Jair Bolsonaro, que não era presidente ainda, falando alguma coisa e eu estava vendo na BBC. E eles estavam colocando a legenda, então eu estava escutando a minha língua materna, o português, e estava lendo o que eles estavam traduzindo. Só ali eu vi um problema, né, mas eu estava pegando um voo. Eu cheguei no Brasil, tomando café da manhã com a minha família, depois de viajar a noite inteira, eu vi uma rede esgoto mostrando aquilo de uma forma totalmente deturpada. Foi a minha virada de chave. Foi a minha virada de chave, porque eu falei: "É por isso que lá na Grã-Bretanha, o povo vê o presidente Jair Bolsonaro como um monstro", porque era assim antes dele ser eleito e depois ficou pior, como todos nós sabemos. Você como comunicador, Vitória, hoje nós temos essa briga também de fato, a gente tá brigando pra falar a verdade, né, não tá brigando para inventar história ou falar, não, tá brigando pra falar a verdade, nunca um negócio tão complicado como falar a verdade. E o presidente Jair Bolsonaro tem ido muito lá na Auriverde, né. Conta pra gente aí como é aquele loiro do 1,90 m por trás das câmeras, se você pode falar aqui pra gente um pouquinho. Acho que é interessante apontar como isso começa. Por favor, Fundamental. conta aí. Eh, em julho desse ano, eu comecei uma série de entrevistas com um hacker que, por uma questão local lá de Bauru, esse hacker foi contratado pelo cunhado da prefeita de Bauru, isso tem provas, enfim, para hackear o vice-prefeito, 9 vereadores e um jornalista da cidade. Ok. E por ser uma pauta local, eu trouxe para um outro horário da rádio para discutir e ouvir esse hacker sobre essa contratação. No meio disso, ele diz: eu também fui contratado para hackear o Bolsonaro. Ele falou isso pra você no ar? No ar. Falei: como é que é? Eu fui contratado também para hackear o Bolsonaro. Falei: olha, Patrick, no ar. Patrick, eu vou pedir a sua compreensão. Eu vou terminar hoje com você as questões relacionadas a Bauru, mas a gente pode marcar amanhã para falar sobre Bolsonaro. Podemos. E aí ele me conta que hackeou o presidente, Flávio, Eduardo e Carlos, os filhos, e em maio de 2018, ou Hum. seja, 4 meses antes de Juiz de Fora, 6 de setembro de 2018, o dia do ataque. E foi contratado também para hackear um cara chamado Adélio Bispo, esse hacker. Vocês lembram dessa não, né? Aí, Gemília, eu peço para ele documentos disso, para que ele me dê condição de entender de fato o que ele fez. E os documentos que iam ser, borrados, que a gente chama para imagem, para guardar Apelado dados já? sensíveis Uhum, da uhum. LGPD e tal. E no meio disso tudo, o presidente Bolsonaro entra em contato com o deputado, o Zuco, do Rio Grande, e pede o meu telefone. E aí eu pergunto para o presidente Bolsonaro se aqueles documentos que o hacker diz ter conseguido dentro do celular do presidente, se aquilo era de fato documento sensível e documentos de conhecimento único exclusivamente do presidente. Ele disse que sim. E que até perguntei: "Estou fazendo alguma besteira, presidente?" Ele diz: "Não, acho que você encontrou um fio." Uau! Isso nos aproximou, e muito. Por quê? Porque eu não tenho nenhum interesse político, financeiro, busca de cargo, Isso é jornalismo de verdade, você ir na fonte. certo? Bom, e no meio disso tudo eu ouvi o hacker 5 vezes. Na quinta vez, ele entrega quem o contratou.
Posso falar? Claro, aqui estamos livres. É que no Brasil tem falado também, viu? Bons! E até sobre todos os riscos. Quem o contrata é Gilberto Kassab. E ele prova que conversou com o Kassab, que Kassab o recebeu em São Paulo, em Brasília, comprou roupas para ele, tem tudo isso aí, enfim. E acho que isso vira uma demonstração para o presidente Bolsonaro de, ah, lealdade e de compromisso com a verdade da minha parte. Sim. Isso nos aproxima. Além disso, as portas foram se fechando para o presidente Bolsonaro na mídia, e inclusive na mídia que poderia estar apoiando o presidente, Sim. porque ele pode, hoje ter a pecha de pestilento, político do ponto de vista de onde ele chega, o STF vai perseguir, onde ele chega, alguém vai chegar, a Polícia Federal vai estar. E eu falei: "Poxa, se eu fiz tudo o que fiz até aqui, por que que eu vou virar as costas para ele agora? Por que é que eu vou deixar de ouvi-lo agora?" E não houve nada formalizado entre nós, mas de fato acaba virando a Oliveira a casa do presidente para os recados que precisam ser ditos, para os posicionamentos, para as, até para as histórias que ele vem contando ali. Então, semanalmente ele tem participado da rádio, então acabou virando meio que a casa dele. Para mim é um motivo de muita alegria, pela confiança que ele passa a depositar em nosso trabalho e pelo papel que a Oiverde possa ter nesse momento. Sabemos que o nome do programa, né, e estamos sob a TV Londres, mas o brasileiro tá em todo canto. E aqui na Grã-Bretanha, nas 3 nações que compõem a Grã-Bretanha, ó, olha a aula de geografia, a Grã-Bretanha é Inglaterra, País de Gales e Escócia. O Reino Unido, que está mais para desunido do que unido, inclui Northern Ireland, que é a Irlanda do Norte. É a comunidade brasileira, desde que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência, a gente percebeu o risco. Começou no fora Dilma, mas depois o presidente Bolsonaro, todo mundo meio que se juntou, né, e aqui é muito atuante. Qual é o que eu gostaria de perguntar para você, qual é a sua impressão? Tivemos o primeiro evento, né, o fórum, o Liberty Forum, é a primeira vez que aconteceu aqui em Londres um evento em nome da liberdade, tivemos o prazer de recebê-lo como um dos palestrantes. Eu queria entender qual a sua a visão e o que é que você acha como comunicador e o que é que você pede. Olha só, gente, porque isso é muito importante. Poucas pessoas perguntam para as figuras públicas que colocam o seu pescoço na guilhotina todos os dias o que é que elas precisam, o que é que elas, o que você gostaria que nós fizéssemos aqui. Como é que nós podemos ajudar a causa aqui de Londres? Jamile, primeiro eu acho que, o que fica para mim é a importância dos 2 lados. Quem está no Brasil não tem ideia da força da comunidade brasileira na Grã-Bretanha. Não tem ideia. Ontem, aqui nós precedemos, fui a um evento ontem à noite, numa premiação aqui do Top of Mind, onde a Oliveira foi premiada, um evento só de brasileiros, gigantesco, gigantesco, mostrando a força da comunidade aqui, do ponto de vista da mão de obra, do empreendedorismo, das vitórias e de todos os desafios vencidos. Mas a gente lá do Brasil, a gente não tem ideia do que acontece aqui e de como isso se dá. A gente vê, tem informação desse que saiu, que foi embora, que foi tentar a vida, que chegou aqui, foi ser, cleaner, foi faxineiro, foi ser motorista, entregador, tal, mas a gente não vê história de sucesso, a gente poucas são as histórias de sucesso que são contadas, e de uma mobilização que acontece aqui, né, também em prol de um Brasil, porque se quem deixou o Brasil com o objetivo de se livrar dos riscos, de procurar uma oportunidade, eu não consigo acreditar que não queira voltar, que não queira olhar para o seu Brasil e falar assim: "Puxa, que bom, será que estou pronto para voltar para minha terra? Será que minha terra está pronta para me receber?". Então a gente está lá no Brasil de coração, é assustador, a gente não tem ideia da força que vocês têm aqui, não dá para ter ideia. Ao mesmo tempo, o que eu pude perceber é que, embora muitos preocupados com o que acontece no Brasil, e você volta a Dilma, a vitória da segunda eleição da Dilma em 14 e tal, eu ouvi ontem relatos de brasileiros que aqui estavam, que deixaram o Brasil quando o Collor tomou tudo.
quando o Collor invadiu as contas e deixou todo mundo com cinquentão na Eu nunca vi o Lula ser presidente, eu vi antes, porque eu já percebi lá como é que caminho estava a para isso. situação. Então, percebe? Então, tem pessoas que estão aqui antecedendo Dilma, como você, antecedendo Lula, ainda na gestão Collor, Fernando Henrique, enfim. Então, muitos que aqui estão têm uma ideia do que acontece lá, mas na realidade não consegue compreender, porque a gente está tão fora de um estado de normalidade, a gente está tão fora do que poderia ser classificado como comum. E eu disse para você aqui ainda antes da gente começar a gravar, porque de fato a gente nunca tinha tido a necessidade de experimentar a liberdade. Nós éramos aquelas crianças ou aquele bebê que é colocado pelos pais naquele cercadinho, naquele bercinho, enfim, naquele espacinho onde a criança é ali colocada com os seus brinquedos e ela tem total liberdade para brincar ali dentro. E nós, com a chegada do presidente Bolsonaro, nós quisemos romper, né, ultrapassar aquele limite e de fato experimentar a liberdade. E nesse primeiro momento, eles tiraram da gente, acabaram com a nossa liberdade, ou acabaram com algo que a gente nunca teve de verdade. E quando a gente precisou, a gente sentiu não ter. Então, o que eu vejo é quem está lá não conhece a realidade de vocês aqui e a força que tem essa comunidade na Grã-Bretanha, e ao mesmo tempo, quem está aqui, é a pergunta que você me fez e respondo agora, não imagina a força que a gente está precisando lá, das mobilizações, da verdade sendo contada, da movimentação junto ao parlamento, de grupos que se formam, né, não do financiamento, mas do apoio. Apoio através de uma curtida, de um like, de uma inscrição, de um compartilhamento do conteúdo. Veja, essa união pode nos trazer uma vitória que a gente está precisando agora, mas a gente, quanto maior for esse exército, ponto para nós. Então, que todos entendam, de quem está no Brasil, a força que vocês têm aqui, isso eu levo para o Brasil agora, eu vou comunicar isso lá, e que vocês aqui entendam a importância de apoiar o que a gente está passando por lá. Se for para vocês voltarem ou não, é pela pátria, é pela nação. Então, chegamos no momento do programa que a gente tem um momento esquerdista. O senhor passaram? Não, nós temos um momento Jamile esquerdista, sem o cabelo no sovaco e tomada banho, porque eu tenho uma reputação para manter, né, somos direitas, somos bonitas, mas é o momento esquerdista. E por que o momento esquerdista? Porque uma coisa que a comunicação faz, que você faz muito bem, é não só educar o que nós chamamos de bolha, que eu odeio essa palavra. Quem inventou isso, bolha? Né? Mas que comunica com as pessoas que estão sabendo o que está acontecendo, que estão literalmente acordadas e não woke, né, acordadas, para a gente poder sair um pouquinho. E o brasileiro, principalmente aqui em Londres, a gente conversa muito com britânicos e com alguns brasileiros que não fazem ideia, como você falou, do que está acontecendo no Brasil. Só que eles veem as pautas da esquerda, os que não estão bem informados, e tomam aquilo como a verdade. Então, o momento esquerdista da pergunta da Jamília é o seguinte: Pitole, você agora virou cachorrinho da direita. Por que você não chama os esquerdistas para serem entrevistados lá no seu programa? Por quê? Só fica dando espaço para aquele fascista, direitista, autista, azulzista do Bolsonaro. Por que que não chama? Por que que não tem a Marina Silva lá falando com você, explicando, né, que a situação não é assim como você está só falando? Porque vocês fazem todo esse drama, mas na realidade o Brasil nunca esteve tão coberto de amor como está agora. Eu não ri. O nosso produto é a credibilidade, né. Hoje esse teu nome é Zerar. Zerar. Olha aqui. Ó, Júlio, é assim, nessa construção, até a gente se entender de fato o que era ou qual era o caminho editorial da rádio, qual era o caminho ou a necessidade de se posicionar, a gente ainda caía na pegadinha de que a imprensa tem que ser imparcial. Isso é uma mentira, isso é a maior mentira que existe, não existe Repita, imparcialidade. por favor. Repita. Existe, não, fala assim, em inglês a gente fala unbiased, opinião não tendenciosa. Existe alguma opinião abençoado
aqui não tem uma tendência, se você criou uma opinião sobre o algo, é porque você acredita e aquilo é teu. Desculpe ter te interrompida, porque não tem coisa pior do que você escolher ouvir no jornalismo, é imparcial. Mentira, isso é mentira. É que na verdade é o seguinte, quando nós fomos, induzidos ao erro de achar que a imprensa era imparcial até dias atrás. Só que na verdade dentro dessa mentira da imparcialidade da imprensa, eles nos manipulavam. Então ficava muito fácil manipular. "Olha, eu sou imparcial, mas pense assim, eu sou imparcial, mas estou te levando a pensar para esse lado, esquerdo, né, estou te levando a decidir sobre isso. Fique tranquilo, as minhas novelas são novelas que a gente fala, a gente conta o dia a dia do brasileiro destruindo a família, destruindo os nossos valores, né, de questões colocadas ali no dia a dia, no cotidiano do brasileiro, que senta para almoçar assistindo telejornal, senta para jantar assistindo uma telenovela, sem saber que naquele momento estava sendo manipulado diante de algo que se julgava, se colocava como imparcial. E nessa ainda construção por ser novo, por ser algo diferente e que a gente precisava mostrar, que a gente tentava ser imparcial, porque a gente ainda tinha essa narrativa. Em alguns momentos ali na rádio, eu ouvi, acredite, eu ouvi Marina Silva, eu ouvi Fernando Haddad, todos os candidatos. Eu ouvi Boulos e mais recentemente foi o último, eu ouvi Aldo Ribeiro, que para mim hoje está fazendo um papel de uma esquerda, a palavra pode não combinar com esquerda, uma esquerda mais honesta. Alda. Inclusive o presidente Bolsonaro o citou outro dia numa entrevista lá na rádio. Mas por que eu entrevistei esses caras aqui na condição de candidatos? Porque eu tinha um receio perante a Anatel e a comunidade, assim: "Pô, o Pittori só ouve Bolsonaro, Pittori só ouve a família Bolsonaro", o Eduardo fala na rádio, porque é um deputado por São Paulo, só ouve, essa turma da direita, então, pô, como é que ele vai ser imparcial se não ouve todo mundo? E dei espaço para eles. Quando eu percebi o seguinte: "Não, tá tudo errado, eu não tenho que dar espaço para eles. Eu não tenho que fazer isso. Aqui não, porque eles não abrem a mesma possibilidade para nós. E pelo contrário, tudo que eles podem fazer para destruir aquilo que a gente está tentando fazer pelo Brasil, eles fazem. Então eu assumo esse ponto, eu assumo essa característica e essa condição de aqui não, aqui não. Pelo contrário, isso eu vou fazer de tudo para desmontar as narrativas que eles estão criando, através de portais como o próprio UOL, que está agora tentando me atrelar as dúvidas sobre o processo eleitoral no Brasil, que é uma mentira, né. Embora a censura esteja lá, eu não posso falar tudo o que eu quero falar sobre, eu estou olhando para frente, então eu não posso falar do passado no Brasil, né. Essa história não pode ser contada. A história vai ser mudada e recontada. Em breve. Então, veja, eu decidi acabar com essa história de fato e assumir que não há imparcialidade. Desde que eu me assuma parcial, mas que eu seja, leal à minha audiência, não tem nada de errado. O problema é quando eu finjo ser imparcial para manipular. Isso a gente não faz. Perfeito, aquela história, né, um pé na verdade e um pé na mentira são 2 pés no inferno. Não dar espaço e negociar com esquerdista, nossa, que é difícil, porque eu fico tentando, eu não sei se a galera sabe, mas esquerdismo, o professor Olavo falava disso, viu, vocês estão por aqui, estão vendo. O professor Olavo falava que o esquerdismo é uma doença, né, tem até artigo científico escrito sobre esse assunto, não é coisa vozes da cabeça do professor não, é verdade. Eu tenho até dificuldade de às vezes pensar nessa brincadeira aqui no momento esquerdista, porque tudo é na base da mentira. E você que é um exemplo de transmitir a verdade através da comunicação, eu gostaria de terminar o nosso programa pedindo para você deixar uma mensagem para os brasileiros aqui na Grã-Bretanha, aqui em Londres, que gostam tanto do seu trabalho, e fala para eles o que você quiser, esse momento é todo seu. Primeiro te agradecer. Quem me trouxe para cá foi você. Foi a tua força que fez com que eu tivesse forças para seguir. Quem trouxe ele aqui foi o trabalho dele, eu só fiz usar. Que a gente fica daquele mundo lá e a gente acaba não tendo ideia. Então aqui eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estão fazendo, na Grã-Bretanha, aqui em Londres, a sua vida. O Marcel está aí, com a TV Londres. Quando eu soube desse trabalho, eu fiquei feliz, porque eu falei:
Tem gente corajosa mesmo, empreendendo fora da sua realidade, do seu país e da sua língua, né, buscando vencer. Quando a gente se depara com pessoas aqui que fizeram o mesmo há tanto tempo e conseguiram prosperar, isso mostra pra gente que desistir não é uma possibilidade. Como a gente não pode desistir do Brasil agora? A gente está num momento crucial. A gente está numa construção para retomada em 2026. Não há outro caminho que não seja o presidente Bolsonaro para isso. A gente vai precisar entender que essa união vai se fazer fundamental agora. Como eles desse lado esquerdista que a gente traz durante o programa, como eles já entenderam que eles precisam se unir para que o objetivo seja alcançado, chegou a nossa vez de encontrar essa união, superando diferenças, mas todos colocados lado a lado, olhando para o mesmo ponto. Mesmo para quem está tão longe ou vivendo uma realidade tão diferente. Os brasileiros que aqui estão passam a ter uma responsabilidade única sobre esse momento do que nós estamos vivendo lá no Brasil. Vocês não têm ideia do tamanho da força que vocês têm aqui. Eu estou encantado e feliz de estar aqui. Então fica aí o recadinho pra gente aqui na Grã-Bretanha, eu vou deixar meu recadinho pra vocês no Brasil. Se não cuidar dele, eu trago pra cá de novo, tá. Dou uma de ditadora, pego o passaporte dele, ele não sai mais nunca daqui, a gente esconde ele, porque a gente trabalha dessa forma. E fala: "Olha, meu amigo, Parabéns por você. você Cuidar sabe também da que". nossa história aqui. Você sabe que eu você me inspira, por vários motivos. Sua voz, eu adoro a voz dele. Um conteúdo, a forma verdadeira. Gente, o Pitoli é assim, né, só na cama, é assim, não tem bipolaridade não, porque eu sou várias pessoas, vocês aqui não verem. Tem várias pessoas aqui dentro que eu fico controlando, mas ele é isso, sem tirar nem pôr. Muito obrigada, a primeira de muitas, É uma honra. e já estaremos juntos Eu novamente. desejo voltar em breve. Amém, amém. Pra vocês, meus amigos, ficamos por aqui e até a próxima. Beijinho, tchau, tchau. Eu vou fazer a vinheta, então posso? Não, pode e deve, olha a voz. Então espera aí, ó, gente, a vinheta não sou eu, deixa eu Como a sentar. gente faz, né? Ele pesa você, a minha ele manda, que eu tenho medo de dar uma boa da minha vida. Eu sentei, fala, Vitor. Obrigado pela sua audiência. TV Londres. O mundo passa por aqui.